essa música, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orarmos ao nosso Deus, agradecendo pelas bênçãos, pela misericórdia do nosso Senhor. Quero convidar assim a elevar a sua voz e orar ao nosso Deus. Nosso irmão Paulinho, eleva a sua voz agradecendo ao Senhor por essas bênçãos, a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um momento de estar aqui, Senhor, em comunhão, Pai, com o Senhor. Quero te agradecer em especial, Pai, por essa igreja, Pai, que está completando mais um aniversário, Senhor, que tu tens cuidado, Pai, zelosamente por esses irmãos, Pai, por esse pastor, que possa estar realmente usando, Pai, essa igreja para abençoar, Pai, esse Zona Sul, essa área que é tão carente, Pai, de igrejas, Pai, de evangelização, e tu tens colocado, Pai, esse desejo no coração dessa igreja, Senhor. Eu vejo esse carinho que eles têm, Pai, com os irmãos, Pai, com o povo da Zona Sul, que possa estar realmente recompensando, Pai, essa igreja, que ela possa estar crescendo, Pai, no conhecimento, possa estar crescendo também, Pai, em quantidade de membros, Pai, para que ela possa estar realmente cada dia mais glorificando o teu nome. Fica com cada um aqui, Pai. Fica com o pastor que vai trazer a palavra também, Senhor, que possa ser usado por ti. E que prepara desde já para os nossos corações, Pai. E abençoa-nos, Pai, para que possamos estar prestando, Pai, um culto agora para ti, Senhor. Que agrade, Pai, os teus corações. Fica conosco, Pai, essa oração que eu te falo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assim adorar ao nosso Deus, exaltar ao Senhor. Jesus, pastor amado, vamos exaltar e glorificar o Senhor. Exaltando, glorificando e agradecendo ao nosso Deus.
Pai querido, que privilégio é, Senhor, estarmos aqui adorando, bendizendo, Senhor, engrandecendo o seu nome, Pai. A tua palavra diz que prazer maior não há, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque isso de fato é um privilégio, Pai. Saber que prestamos culto, Senhor, a Ti, Deus. Fique conosco, Pai, agora neste momento, Senhor. Receba o nosso louvor, Pai, com aroma suave a Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, que a palavra, que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Que a Tua palavra invada os nossos corações, Senhor, e cause mudança, Senhor, na nossa vida, Deus. É isso que te pedimos, Pai. Fique com aqueles que estão ainda por vir, Pai. Que eles consigam chegar aqui no local, Senhor. Aqueles que vêm de carro também, Pai. Sabemos que é um problema real, Pai, ter vaga aqui nessa região, Senhor. Então, que nada seja empecilho, Senhor, para aqueles que o Senhor determinou para estar aqui estejam, Deus. É isso que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, queridos? Quero lembrar aos nossos irmãos de algumas das nossas atividades, o nosso calendário de oração. Temos que orar muito pela nossa igreja, orar muito pelos nossos irmãos. Sabemos que temos passado por dificuldades, alguns desempregados, alguns carecendo aí da provisão divina, como nossa irmã Marilac, né, que está viajando. Nós temos que orar também pelo André, né, orar pelos nossos queridos irmãos. Então, quero convidar a você a interceder por eles. Como é que a gente faz isso? A gente faz agora com o seguinte mecanismo. Você pode escrever ali no cartãozinho branco, né, o envelopinho branco, botar lá o seu pedido, ou você pode entrar pelo site, lá pedidos de oração, preenche lá, coloca. E aí, se você quiser que seja algo oculto, somente citado o assunto sem dar uma referência a você, você pode botar lá, oculto. E aí a nossa irmã Esther estará direcionando isso para o grupo, estará direcionando para a gente orar durante essa semana, intercedendo pelos nossos irmãos. Mês de maio é o mês da família, né? Mês de maio é o mês da família. Então, quero convidar a você a se lembrar desse mês, a participar conosco, porque já de início, né, começando o mês, a primeira semana do mês de maio, nós estaremos aqui fazendo uma exibição no nosso Cine Cristão do filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, colhendo depoimentos de mulheres do Projeto Débora, de outras mulheres que alcançaram promessas, alcançaram grandes vitórias através da oração. Então, nosso Cine Cristão, a gente já sabe o nosso horário, começa às 18 horas, né? 18 horas a gente está aqui, vai estar a exibição, filme Quarto de Guerra. Venha, participe, traga amigos, vizinhos, e é um momento interessante, porque a gente se edifica bastante. Os nossos últimos, então, foram fantásticos, né? Tivemos o filme Você Acredita, então vale a pena você estar conosco nesse momento. Tem até pipoca de graça, olha só que coisa boa, né? Até pipoca de graça. Então, venha, participe, vai ser muito bom. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Senhor, porque gratidão é o que precisa estar nos nossos corações. Celebrar ao nosso Deus. Eu quero convidar o nosso irmão Ori, que eleve a sua voz, e ore agradecendo ao Senhor por esses 22 anos, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, pela graça do nosso Senhor. Altíssimo, aqui estamos, Senhor, somente para te agradecer, porque a tua misericórdia, a tua graça tem nos sustentado, Senhor. 22 anos, Senhor, que a tua igreja institucional vive neste bairro, Pai, e poucos anos que a tua igreja espiritual está tão presente. Senhor, sustenta-nos, Senhor, naquilo que tu queres. Sustenta-nos, Senhor, no evangelismo. Ensina-nos, Senhor, como evangelizar. Sustenta-nos, Senhor, no testemunho, Pai. Ensina-nos, Senhor, como testemunhar de ti perante estes que são tão carentes, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser mais cristãos, Pai, no meio de não cristãos, Senhor. Enfim, Senhor, ensina-nos, Senhor, a ser homens bons em Cristo, para que possa o nosso testemunho, Senhor, ser relevante e ser vivo perante ti. Em teu altar de graça, Senhor, eu coloco esta igreja, coloco os nossos irmãos na tua igreja viva, Pai, para que, Senhor, seja multiplicada e que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Convido os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé e a fazer essa leitura bíblica do Salmo 92, alternado com o hino Tu És Fiel. Vamos assim adorar ao nosso Deus. Vamos todos juntos fazer essa porção da palavra do Senhor? Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Vamos exaltar ao nosso Deus.
majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tudo existe desde a eternidade. Os seus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Glória, Senhor, ao teu nome, Senhor, por essa fidelidade tão maravilhosa, que nos sustém, que nos ampara, que nos guarda, Senhor, em momentos difíceis da nossa caminhada aqui, Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor esteja demonstrando a tua fidelidade, Senhor, que cada um aqui possa estar sentindo esta tua fidelidade, Senhor, sobre as nossas vidas, sabendo, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, que o Senhor está nos dirigindo, que o Senhor está direcionando as nossas vidas, Senhor, e que o Senhor nunca, nunca, nunca nos desamparará, em qualquer momento, em qualquer situação, Senhor. Ó Senhor, coloque essa firmeza nos nossos corações, Senhor, que possamos viver neste mundo, Senhor, sabendo que Tu és fiel, Senhor, e que está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, podem se sentar. Nesse momento, quero convidar a você para o seu dízimo, sua oferta, o altar do Senhor, a fazê-lo nesta hora. Lembrando do que o apóstolo Paulo descreve na segunda carta aos Coríntios, que os macedônios rogaram o privilégio de participarem da obra do Senhor. Quero convidar a você a fazê-lo nesse momento. Em seguida, estaremos cantando Graças Te Damos. Senhor.
tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Vamos adorar mais uma vez, dizer: Por tudo que és, por tudo que tens feito, por tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. obrigado, Senhor. Graças te damos por todos os dias. Graças te damos por tudo que me faz viver. Pela família, por tua cura, pelas conquistas de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, Pela família, por tua cura, pelas conquistas de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. pelo grande amor. Pelo teu grande amor por mim. Quero convidar mais uma vez a orar, agradecendo, exaltando ao nosso Senhor pelas maravilhas, pela mão do Senhor. Nossa irmã Natália, leve a sua voz agradecendo pelos dízimos, ofertas, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, de fato, Pai, como nós contamos pela tua graça, Deus, pela nossa família, pelos teus cuidados, Pai, pelo sustento que não tem faltado, Senhor. Isso é o que o Senhor promete, Pai, os teus filhos, Pai, não serão deixados na mão. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela igreja, Senhor, porque o Senhor tem nos dado em abundância, Pai. O Senhor tem tocado cada coração aqui, Pai, para dar com generosidade, Senhor, os dízimos, Deus. Obrigada, Pai. Continua tocando em cada coração, Pai, que nós possamos entregar para Ti, Pai, aquilo que vai levar outras pessoas a serem alcançadas, Deus. Ajuda-nos, Pai, a entender de fato, Pai, essa mensagem, Pai. Obrigada de verdade pela Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Sem o Senhor, nós nada seríamos, Senhor Jesus. Amém. Ainda em adoração e louvor ao nosso Deus, o quarteto estará apresentando uma música. Quero convidar a você a meditar nesta letra, a meditar nessa porção cantada da palavra do nosso Deus. Faz algum tempo eu era um bebê, no início da jornada, disposto a aprender, tão dependente. O tempo passou e agora estou aqui. Já não sou como antes, Senhor, eu cresci inconsequente. Me tornei, andei com meus passos e bem longe então me vi. Achei o que buscava, facilmente consegui. Pensei que a liberdade estava a me seguir, mas descobri
que eu já quis, que reconheça a tua voz, que se encha de amor. Senhor, eu quero um coração de aprendiz. E assim tua palavra, promessas eu li, de hoje em diante, que seja sempre assim, um novo coração. E assim como antes, eu quero depender de tua graça infinita, voltar a aprender, prostrado em oração. E em paz, pedra que há no peito, em carne se fará, Espírito divino, em mim se moverá, ossos secos se levantarão, quando a vida retornar ao coração disposto a confiar. Senhor, eu quero um coração de aprendiz, que faça só o teu querer. Esqueça o que eu já quis, que reconheça a tua voz e se encha de amor. Senhor, eu quero um coração de aprendiz, que saiba explorar o teu saber, que saiba descansar no teu poder. Senhor, eu quero um coração de aprendiz, que faça só o teu querer. Esqueça o que eu já quis. Senhor, eu quero um coração de aprendiz, que faça só o teu querer. Esqueça o que eu já quis, que reconheça a tua voz e se encha de amor. Senhor, eu quero um coração de aprendiz. Na tua palavra, promessas eu li, de hoje em diante, que seja sempre assim, um novo coração de aprendiz. Pastor Maceias, por favor. Fica à vontade. Pastor Maceias, o pastor que me ajudou nesse processo todo, né? Me converti, sobre os cuidados dele eu fiquei, e depois fui lá para o pastor Isaías, voltei para os cuidados dele, né? Fui pastor auxiliar do pastor Maceias, e hoje a gente tem essa grande amizade, graças a Deus, que eu conheci pessoas assim na minha caminhada como o pastor Maceias. Então, assim, é um privilégio tê-lo aqui, ministrando para a gente, falando aos nossos corações, porque eu sempre aprendi muito, né? E vocês vão ver um pouquinho do que eu aprendi. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Maceias, pela graça do nosso Deus. E ele está falando que eu sou o culpado, você é o culpado. Vamos orar ao nosso Deus. Eu quero convidar a pastor Ronaldo, por favor, ore aqui pelo nosso pastor Maceias. Maceias é culpado?
grande obreiro do Senhor. Pai querido, graças damos a Deus por estarmos aqui comemorando mais um aniversário da tua igreja, Deus. Graças damos a Deus por aqueles irmãos que aqui iniciaram esse trabalho, aqueles que ficaram durante esse período todo, Deus, trabalhando para ti, ó Deus. Neste momento nós queremos rogar a tua bênção, a tua unção, ó Deus, para o servo teu, pastor Maceias, que irá trazer a palavra, ó Deus. Que seja uma palavra de edificação, inspiração para as nossas vidas, ó Deus. Abençoe a família do pastor, sua esposa, seus filhos. Abençoe o pastor William e cada irmão aqui presente e aqueles que estão viajando. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, eu sou do tempo da comunicação via sinais de fumaça. Tem aqui o irmão botou um cabresto aqui em mim. E eu não sei agora, irmão, quando o cabresto funciona e quando ele deixa de funcionar. Pronto, está funcionando. Então não preciso do microfone. Então está certo. Estou lembrando do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna era um nacionalista cultural fanático. Está ele lá na palestra que ele ia dar e tudo mais, e estava previsto o café, o intervalo para o café, estava escrito lá o coffee break. Ele olhou lá o papel, olha, tem uma palavra aqui que eu não estou entendendo não, coffee break, o que é isso? Coffee break, eu estou mais ou menos assim, irmãos, mas quero dizer aos irmãos que estou muito grato a Deus pela oportunidade que o pastor William, a liderança da igreja, me concede de estar aqui na Igreja Batista do Arpoador, que agora tem o nome de Ágape. Essa igreja tem uma trajetória de 22 anos. Eu acompanhei uma boa parte dessa trajetória. E quero dizer apenas uma coisa aos irmãos. Preguei nessa igreja algumas vezes, em outros endereços. Mas se esse trabalho não fosse de Deus, essa igreja já teria fechado as portas há muito tempo. Podem ter certeza disso. Por isso, os irmãos precisam se manter perseverantes, continuar em frente, continuar caminhando. Deus tem um plano para essa igreja, Ele está cumprindo esse plano. E as dificuldades são muitas, mas as dificuldades são desafios, são coisas boas. Porque se fosse tudo fácil, realmente não valeria a pena. E os irmãos podem ter certeza, não seria de Deus. Não seria de Deus. Deus não é Deus de facilidades, muito menos de facilitário. Ele é um Deus que trabalha dentro da realidade da vida, e a realidade da vida é uma realidade que não é fácil, nunca é fácil. Pode ser relativamente para uns, para outros, menos sofrida, menos exigente, mais flexível, mas todo mundo tem as suas dificuldades. Haja vista lá o pessoal da ciclovia anteontem, imagina, não é bom nem comentar. Mas agradeço e quero trazer para os irmãos uma palavra baseada no texto muito conhecido de Romanos 12, versículos de 1 a 8. Eu escrevi aqui no papel para poder... Eu não vou ler o discurso aqui, do texto, mas a essa altura a vista já não ajuda muito, então a letra tem que ser um pouco maior. É muito bom ver também aqui irmãos que estiveram conosco no Leme, a irmã lá de Botafogo também, outros irmãos que chegaram depois. Fiquei bem impressionado aqui com as instalações, com o acesso. Agora é o Arpoador mesmo, está aqui,
Aqui o arpoador, já esteve em lugares um pouco mais afastados. Mas, irmãos, não sei se o texto vai ser projetado, mas é Romanos 12, de 1 a 8, não precisa projetar necessariamente, mas os irmãos estejam atentos para a leitura da palavra. Romanos 12, de 1 a 8, uma igreja digna do nome. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Que o Senhor nos abençoe na ministração desse momento. Irmãos, a Bíblia é muito fértil, é muito rica, quando fala sobre a igreja, sobre as fórmulas de representação da igreja, as formas de representação, o simbolismo que pode representar a igreja. Citei aqui, vou citar aqui algumas coisas, mas provavelmente não vou esgotar essa gama de maneiras pelas quais a Bíblia se refere à igreja. Muito menos vou entrar muito profundamente aqui no significado de cada coisa, porque o meu objetivo não é exatamente esse. Mas, quando a gente fala em igreja, seminarista, né, o pessoal aí dos seminários, pastores, pensam logo de saída naquela fórmula acadêmica, etimológica da eclésia, da eclesia, decorrente do grego, que era aquela assembleia que decidia os assuntos da comunidade. E, na realidade, a igreja, ela é a assembleia, ela é o conjunto, ela é o coletivo. Então, não está longe dessa ideia, mas não é meramente uma reunião de pessoas, um ajuntamento. Ela, quando que o prefixo grego é chamar para fora, né? O ek, os chamados para fora. Quer dizer, fazendo uma pesquisa nessa questão etimológica, descobri lá que tem a ver até com curral. E essa fórmula é preferida por Jesus, falando do rebanho, né? Das ovelhas, de entrar e sair, a porta, a sua porta, aquele que me ouve, me segue, ele entra e sai, e tem alimento. É o rebanho do Senhor. Naquele tempo inicial da igreja, havia o tratamento que os próprios cristãos utilizavam em relação a si mesmos, como grupo, eram os do caminho. Os do caminho. E isso tem a ver com 1 Pedro 1,17 e Atos 3,17, que fala sobre a igreja peregrina, a igreja paroquia, a igreja que está a caminho, que está caminhando. Assim como Israel caminhou também
da escravidão do Egito na direção da terra prometida. Peregrinou pelo deserto. A ideia está vinculada a essa caminhada. Nós estamos a caminho. E é uma coisa interessante que quando o Salmo fala lá, bem-aventurados, né? Felizes os que creem no Senhor, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A ideia é de em marcha. Estão em marcha para uma melhoria, para alguma coisa melhor ainda. Estão marchando segundo o caminho de Deus, por isso são felizes, por isso são bem-aventurados. Obrigado, irmã. A irmã se antecipou, porque daqui a pouco ela acaba. Não a água, mas a minha voz, né? Igreja peregrina, estamos a caminho. E na escola bíblica nós estivemos trabalhando essa noção, né? Não apenas o objetivo final de ir para o céu, mas nós estamos a caminho, e o caminho já é, de certa forma, estar no destino, ter chegado ao destino, dependendo da maneira como nós vivemos. Jesus, em João capítulo 4, ele diz: aquele que semeia já está sendo bem-aventurado, aquele que está fazendo a obra de plantar e colher no campo já está vivendo a graça dessa bem-aventurança que nós esperamos viver em plenitude no final da nossa caminhada. Também, irmãos, havia aquelas formas pejorativas da seita dos nazarenos. Esses aí são da seita dos nazarenos. E a palavra cristão também, que foi utilizada pela primeira vez na igreja de Antioquia, da Síria, ela foi uma palavra pejorativa. Isso aí são seguidores de um tal de Crestos, o Cristo, são os cristãos. E essa ideia pejorativa acabou sendo uma coisa até positiva, incorporada, e como às vezes acontece, né, o que tem uma má intenção acaba virando uma coisa boa. Mas há também aquelas fórmulas orgânicas que são importantíssimas quando a gente pensa na igreja, por exemplo, a igreja como o corpo de Cristo. Igreja como corpo de Cristo. Cada um de nós é um órgão do corpo, né? E Cristo, a cabeça. Essa fórmula o apóstolo usa em Efésios. Pedro usa aquela ideia também orgânica do edifício em construção, nós como pedras vivas e Jesus como pedra angular. Estamos sendo construídos. O corpo também ele vai sendo construído, ele cresce, ele vai se desenvolvendo. A gente está vendo o Gustavo aí, né? Vai se desenvolvendo. A minha filha ontem, eu carregava pela ladeira aqui, botava aqui no pescoço e ia subindo com ela na ladeira Ari Barroso lá. Hoje, talvez ela me carregue, porque ela cresceu, né? O corpo cresce. E essa fórmula do edifício em construção é uma fórmula importante. Também tem a ver com essa ideia de uma organicidade da igreja e de um fundamento. Jesus como uma pedra angular. Também essa fórmula que eu já falei do rebanho. Jesus ele falou em igreja muito pouco, né? Em 1 Mateus capítulo 18, edificarei a minha igreja. Mas essa palavra igreja já vem depois. A gente tem que sempre lembrar que os discípulos escreveram depois, e às vezes até décadas depois de Jesus não estar mais entre nós. E ele gostava dessa ideia do rebanho. E ele fala para Pedro lá no final de João: apacenta as minhas ovelhas. Então tem essa forma de a igreja ser o rebanho do Senhor e Jesus como pastor, como sumo pastor. O apóstolo Pedro diz também para os pastores que pastoreiem o rebanho de Cristo. Por isso que não pode haver pastor que seja dono de igreja. É uma coisa assim totalmente estranha
a igreja do Senhor, tendo em vista que o pastor é o próprio Senhor Jesus. E aquela ideia da árvore também, em que Jesus ele é o tronco, né? E a videira verdadeira, e nós somos os galhos ali, bebendo daquela seiva, daqueles nutrientes que provém do tronco, do solo, e vêm pelo tronco e vão pelos galhos para produzir frutos. São fórmulas muito interessantes. Tem aquela ideia também da igreja como agência do reino. Aí a gente pensa em banco, né, essa coisa, mas agência do reino, não sei muito, não sei se os irmãos gostam. De qualquer forma, é utilizado, mas eu não encontro na Bíblia não, mas é utilizado hoje. E tem aquela também de Efésios, da igreja como noiva de Cristo, esposa de Cristo, né? Essa é muito bonita, é uma fórmula matrimonial, assim como Jesus se deu pela igreja, o marido também deve dar-se pela esposa, etc. e tal. As irmãs ficam, né? O ego sobe, o marido fica, oh, mas meu Deus do céu, a esse ponto. Mas é isso, irmãos, o fato é que há uma série de fórmulas, aquela fórmula institucional. Pensa no Vaticano, você pensa numa instituição político-religiosa e empresarial. O Vaticano é uma grande transnacional e é uma instituição hierárquica. Eu não vou entrar aqui no vou entrar aqui no mérito religioso da questão, dizer se católico é cristão, se vai para o céu, se vai para o inferno. Isso não é problema nosso, ou penso eu que não seja. Agora, eles entendem que a igreja é essa instituição, a autoridade de Cristo foi deixada com a igreja católica, apostólica, romana, que o Papa é o vigário de Cristo e que o que ele falou está falado, de cátedra, né, falando como pela igreja. Então, é uma instituição assim, com essa hierarquia, por isso que se divide tão pouco, né, porque a autoridade vem de cima para baixo e segura ali. Eu anotei também o fato de que tem-se essa impressão de que, com base nessa hierarquia, alguns são melhores do que outros. Ontem, por exemplo, foi a comemoração do dia de São Jorge. Teoricamente, São Jorge é melhor do que São William, né, do que São André, Santo André. Isso porque a igreja tem lá os seus processos para definir quem é digno de ser canonizado, beatificado, santificado e tudo mais. E Lutero, numa das suas 95 teses, não são 99, já vi o irmão falando 99, ou 95, ele discute essa questão e ele usa uma fórmula muito interessante, irmão, que é a comunhão dos santos. Lutero gostava muito dessa formulação, que é uma formulação anterior a ele próprio, uma formulação dos primórdios da igreja cristã, a comunhão dos santos, para dizer o seguinte: olha, a igreja é formada por santos, todos são santos. Não há o mais ou o menos santos, somos todos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele começa os santos que estão em Corinto. E Corinto era uma igreja extremamente problemática. Encontra tudo que é pecado por lá. Agora, o fato é que essa comunhão dos santos é uma expressão que define digamos assim, a igualdade dos crentes. Seja qual for o posto, seja qual for a função, seja qual for o título, todos nós fomos santificados, purificados pelo sangue de Jesus e pela presença do Espírito Santo em nós. Nós somos santificados e devemos avançar em santificação. Mas, irmãos, essas fórmulas eu quis trazer, não sei se algum irmão se lembra de mais alguma coisa que eu deixei de falar. Tem uma série de possibilidades.
Fique à vontade, pode falar. Mas o pastor William teve a gentileza de mandar para mim um tema: ser e pertencer à igreja. O que significa, então, a gente ser igreja? Essas fórmulas todas são válidas. Mas pertencer à igreja, primeiramente, com base no texto, irmãos, significa uma entrega. Uma entrega. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma entrega. E é uma entrega viva. O animal do sacrifício hebraico, ele era apresentado vivo. Ele era degolado e o sangue era apresentado ao Senhor. O animal não era apresentado morto. Ele vinha vivo e era morto para que o sangue fosse oferecido ao Senhor. Então, a ideia de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do nosso corpo racional, do nosso culto racional. E o racional, aí vem aquela discussão, né? É a liturgia, é uma coisa mais formal, é uma coisa que simplesmente trabalha a razão, que deixa as emoções de lado. Não tem a ver com isso. O grego vai falar no culto lógico, é o logique. Através do vosso culto lógico. Assim, a ideia é de correspondência. Na escola bíblica também falou-se que os gregos queriam correspondência, contrapartida. Paulo não está exigindo, ele está rogando. Irmãos, assim como Jesus se ofereceu em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pela igreja, a correspondência lógica, a contrapartida lógica é que vocês também se ofereçam. Da mesma forma. Legítimo. Corresponder ao amor de Deus. O que Deus quer de nós é isso, irmãos. Ele nos ama e quer correspondência. Que a gente corresponda ao seu amor. A vida cristã, assim, bem sinteticamente, é fé que opera por amor na esperança da glória de Deus. Não é muito complicado, é uma coisa relativamente simples. E aqui ele espera que haja uma correspondência. E nós sabemos que não é fácil essa entrega. Não é fácil, não. A gente se entregar. Porque a nossa tendência é reter. E na sociedade que vivemos hoje, há uma tendência à reivindicação de direitos. Eu estava ouvindo o senador Cristóvão Buarque, que é uma pessoa que pensa, é um político sério, pelo menos até onde eu saiba, e ele dizia o seguinte, que a Constituição de 88, ela tem uma grande responsabilidade pela crise que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Porque ela trabalha muito, muito, muito os direitos dos cidadãos e trabalha pouco os deveres. Eu digo aos irmãos, eu sei que criança não deve trabalhar e tudo, mas eu, quando era pequeno, lá nas Minas Gerais e aqui no Rio de Janeiro também, se eu não trabalhasse meus irmãos pequenos, a gente morria de fome, morria mesmo. Ou então entrava no crime, morando em comunidade. Eu não sou favorável a que se sacrifique a criança para trabalhar e tudo, mas não é assim tão simples a coisa. Não pode isso, não pode aquilo. Direitos. Nós estamos vendo uma cultura da facilidade. Eu disse que Deus não é Deus de facilidade, digamos assim, de uma coisa que todo mundo acha que tem direito, então eu posso fazer o que bem entendo. O politicamente correto, isso é uma problemática séria.
E quando se fala em sacrifício vivo, aí é uma palavra meio pesadona, né? Meio dura para certas pessoas. Sacrifício? Sacrifício? Peraí, eu quero viver a vida, né? Tal. Não é sacrifício no sentido de você estar se flagelando, estar o tempo todo se, digamos, culpando. A ideia é baseada no culto antigo de Moisés, da entrega mesmo, como eu falei há pouco, da entrega e da não resistência ao amor de Deus. Quando você entrega, você está deixando de resistir. Não sei se o pastor William se lembra do André, também se lembra, não sei se vocês estavam lá, a campanha de missões que foi feita lá no Leme, e as crianças foram, tiveram o cofrinho, para botar a moedinha ali, e no dia do alvo da igreja, entregar. E o Lucas, filho do irmão Silvio, agora é a hora das crianças entregarem o cofrinho. Aí as crianças começaram a vir, e o Lucas segurou o cofrinho. Não. Eles tiveram que empurrá-lo para vir até aqui. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Peraí, isso aí não, Senhor. O Senhor não nos prova além do que nós podemos suportar e não nos exige além da medida da nossa fé. O Senhor não põe um jugo pesado sobre nós, mas é preciso que haja essa disposição de não resistir. E aqui eu quero fazer uma menção, já que eu sou culpado pela situação do pastor William, quero fazer aqui e sou culpado também depois pelo casamento dele, porque se ele não estivesse na igreja, ele não conheceria a irmã Izzy. Muito dificilmente. Só não sei como. Acho que não. Mas o fato é o seguinte, que ele estava lá na locadora, lá na ladeira, e eu cheguei lá e peguei, acho que eu me lembro do filme até hoje. É o Mississippi em Chamas. Eu vejo esse filme 30 vezes, e não me canso. Talvez seja por isso. Mas é um filme relacionado com o problema da segregação racial nos Estados Unidos e tudo mais. E falei, peguei lá o Mississippi em Chamas e tal. Aceita participar do culto logo mais aqui na igreja? Falou, aceito. Foi lá. Aperto, né? Pegou lá, eu preguei, porque Deus amou o mundo e tal. Você aceita Jesus? Aceito. No mesmo dia. Depois, eu estava pregando lá, mas o Senhor precisa de obreiros para a sua obra. Aqueles que querem se preparar melhor, venham. Pastor William. Eu não estou dizendo, irmãos, por favor, não me entendam mal. Eu estou dizendo que a questão com Deus é muito simples. É uma resposta de criança. É uma resposta em que você não resiste. Eu sei que tem pessoas que têm uma luta interior profunda. É uma dificuldade, é como dores do parto, para que a coisa aconteça. Mas no final, basicamente, é não resistir. É simplesmente dizer, olha, Deus me ama do jeito que eu sou. Ele me aceita. Ora, se Ele sendo Deus me aceita, como é que eu, sendo eu, não vou aceitar a sua graça, esse Deus, aceitar essas pessoas? Você olha para a igreja e você vê, em geral, só gente boa. Né? Eu vou ficar aqui metendo malho não, porque eu só serei crente se for igual fulano de tal, porque se for igual ao outro. Não, a maioria dos crentes são hipócritas. Geralmente tem-se resistências, preconceitos, mas a entrega é uma coisa muito simples e é algo que deve acontecer através da não resistência. E é uma entrega que muitas vezes é literal. Tem irmãos se entregando literalmente em certas regiões do mundo
para ter lá o pescoço decepado. Cada um sabe da sua medida. Nós ouvimos lá em Botafogo esse meio de semana, uma irmã que trabalha no Iraque, no Kurdistão. Aquela área lá é uma área pesada, mas ela sente que Deus a chamou para lá. Então, o importante é que nós façamos uma sondagem no nosso coração e saibamos o que é que Deus está querendo da nossa parte em termos de entrega voluntária, racional, agradável, santa. O nosso culto, a nossa vida, a nossa disposição de corresponder a Ele. Mas essa condição de igreja, irmãos, é também algo que implica resistência. Não vos conformeis a esse mundo. E se conformar hoje em dia está sendo muito fácil. A tendência do ser humano, creio eu, é de se conformar. Em geral. Se conformar. O brasileiro dizem que ele se conforma, que ele é conformista, né? A pessoa que se conforma com tudo. Mas eu não vi muito conformismo ultimamente aí, não. Eu mesmo fui lá para a rua, lá para a Avenida Atlântica, para dizer, olha, chega. Estou confessando aqui a minha posição política, mas os irmãos não precisam segui-la, não. O fato é que há uma tendência humana ao conformismo, e é um conformismo que vai, digamos assim, trabalhando a cultura, vai penetrando por osmose, vai chegando sem que a gente perceba muito, daqui a pouco a gente está achando normal o que não pode ser tido como normal quando a gente vai à Escritura. O que nós vemos nesse conformismo mundano é um esgarçamento, quer dizer, uma perda dos limites. Pecado é basicamente quando você já não vê limites, você acha que pode fazer qualquer coisa. E o que está acontecendo na nossa sociedade é mais ou menos isso. Em grande parte, não digo para todas as pessoas, a ideia de que qualquer coisa que você faça é normal, não há limites, e muitos artistas, agora faleceu um cantor famoso, né? Esses limites, eles realmente são ultrapassados e acabam em tragédia. O apóstolo diz, olha, não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, percebam os limites da vivência cristã, da forma cristã de viver e estejam dentro deles. Há limites quando você se torna um cristão. E há limites para a pessoa humana em geral. Agora, tem muita gente que não está observando isso e a gente precisa estar ligada nisso, né? Para que, através desse não conformismo com o mundo, haja uma transformação no próprio mundo. Mas essa transformação, ela começa conosco, e vimos isso também na escola bíblica. Se a gente quer transformar o mundo, a gente precisa transformar-se a si primeiro, a nós próprios. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o mundo não se transforma, o cristão se transforma. Ele se renova. Ele vai se avaliando, se observando, ele vai se percebendo, ele vai mudando, não é se adaptando aos modismos, às propostas, à ideologia, não. Ele vai se transformando para perceber, inclusive, como é que as coisas estão ocorrendo. Porque se não houver essa transformação profunda, perceptiva, uma coisa em que você esteja olhando com os olhos do Espírito, você não vê o que está acontecendo na sociedade. Você não vê para onde o mundo está indo. Você vai junto sem perceber. E para perceber tem que ter uma mente muito renovada no Espírito Santo e um conhecimento profundo da palavra, para que a gente tenha um diagnóstico preciso da realidade que nós vivemos no país, no mundo,
para que a gente saiba interpretar o que as pessoas dizem, o que está por baixo, o que elas fazem, o que está por baixo. Não vos conformeis a esse mundo. Não é aquela ideia de você, digamos, como... vou citar aqui porque acho que não estou fazendo uma crítica além dessa ideia, mas das testemunhas de Jeová, que acham que você deve rejeitar assim o sistema de totalmente. Rejeitar até questões sociais, aniversário, cumprimento, né? Lá na nossa ladeira lá, o cidadão passava todo santo dia, as pessoas se cumprimentam, né? Todo mundo se conhece, mas ele passava firme, ia em frente, olhando por cima. Tá bom. Aí um dia ele bateu na nossa porta lá. Eu desci para atender, ele veio com um sorriso. Quero convidar para a nossa reunião lá. Irmãos, eu confesso que naquela hora provavelmente eu pequei. Provavelmente, eu não sei. Os irmãos é que avaliam. Eu nem lembro a hora. Não foi hora comum. Uma hora que eu podia atender. Eu não agredi fisicamente. Não cheguei a esse ponto. Até porque eu não estou mais em condições de fazer isso. Mas o fato é o seguinte, eu falei para ele assim, olha, o senhor já percebeu? Ele estava com uma outra pessoa. Todo dia, praticamente, a gente se encontra aqui na ladeira. O senhor nem me percebe, nem me olha, nem me observa, muito menos me cumprimenta. Agora o senhor vem aqui na minha porta me convidar para ir lá para a sua congregação, o seu salão. O senhor acha correto isso? Ele não teve resposta. Porque Jesus disse o seguinte, olha, Pai, eu peço, não os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, não andastes pelas nossas ruas. Jesus era popular, falava bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem, aperta a mão. Questão de cidadania. Uma questão de cidadania, não é? Esse não conformismo não é você jogar a parte humana, a organização social e política, a forma como a sociedade se organiza, jogar tudo fora e dizer, não, agora vamos implantar um outro sistema que é divino e é perfeito. Eu digo que isso é coisa dos seres humanos, irmãos. Deus trabalha na sociedade imperfeita do jeito que ela é, e tanto é que Jesus diz, vós sois o sal da terra, para dar sabor ao que não tem sabor, no meio. E vós sois a luz do mundo, para iluminar o que está escuro, no meio. Não é arrebentando com a coisa, destruindo, que vai haver esse não conformismo. Agora, o fato, irmãos, é que, já que nós estamos numa conjuntura política, né? Eu desconfio demais desse governo aí, porque eles não querem saber de Deus. E eu até faço aqui uma citação do Manifesto Comunista, de Marx e Engels. Eles disseram o seguinte, olha, até então a filosofia, a política, pensavam em compreender o mundo. O marxismo, o comunismo veio para transformar o mundo. Ele não disse se era para melhor ou para pior. Eu acho que foi para pior. Sinceramente. Eu acho que foi para pior. Agora, nós, através dessa transformação, nós somos chamados a transformar, na medida da ação do Espírito Santo em nós, o mundo que está lá fora.
Isso não é uma coisa automática, uma coisa fácil, uma coisa que você faça utilizando uma metodologia específica que vai funcionar indubitavelmente. O Senhor sabe. Tem pessoas lá fora que só serão alcançadas pelo irmão André. Deus vai usar o André, vai usar o irmão, a irmã, para operar essa transformação. E, evidentemente, através da nossa conduta ética em geral também. E também, irmãos, acho que já arrebentei com o tempo aí, né? Depois de um certo tempo de vida, a gente perde a noção do tempo. Hein? Se entrega. Não, irmão. Tá certo. Mas, irmãos, também, igreja é questão de unidade, humildade. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Grande problema das igrejas, em geral, está aqui, o relacionamento. O ego. Nosso ego é um inimigo feroz, mas muito feroz. E isso vem de longe. Isso vem dos velhos tempos. Quando os apóstolos perceberam, ele está subindo para Jerusalém e vai assumir o trono de Israel. Tiago e João já começam